Dá uma olhadinha agora nos meus resultados aplicando minhas estratégias. Aqui, ó, tô na minha conta da Hotmart e dá uma olhada nisso daqui. Só no mês de fevereiro agora de 2021 eu faturei R$311 mil. Ó. Agora sim eu tenho um convite pra te fazer. Quer aprender quais são as estratégias que eu e esse pessoal estamos usando? Só que vamos entrar agora no assunto. Demissão. Contratou, tomou os cuidados, o que a gente sabe que é raro de acontecer aqui no Brasil, o pessoal contrata nas coxas, mesmo sendo complexo de demitir. Então, para contratar, teria que ter atenção. Mas como causar o menor trauma possível nessa demissão? Como se blindar de eventuais processos? Como é que vocês indicam o empreendedor de fazer isso? Porque, naturalmente, um negócio vai ter que demitir alguém alguma hora, né? Se tiver vivo, crescendo, vai acontecer. Tem até um passo antes disso, que é, cara, depois de eu contratar, tão complexo quanto é o processo de onboarding. Então, alguns de vocês já mudou de escola quando era novo? Sim, o tempo Malu é inteiro. filha de militar Não é também. uma merda mudar de escola, É porque você horrível. tá num ambiente que não é seu, aí você perde seus amigos e tal. Imagina que a mesma coisa acontece quando você muda de empresa, né? Então você entra num ambiente que não é seu, você tá conhecendo gente nova, você tem que reaprender algumas coisas. Excelente metáfora. Então, o processo de onboarding, que as pessoas ficam, às vezes, tipo assim, fazendo pouco caso do que a gente faz nas startups, falam, mas que bobagem, esses negócios, o cara ali montando barquinho junto, pulando na água. Não é isso O não, cara. onboard é trazer a pessoa pra dentro da O empresa, onboard é o seguinte, te contratei, Malu, ambientá-la. aí você vai fazer um processo de ambientação comigo. Tá. Eu vou dar uma dica prática pra quem tá nos assistindo aqui e quiser implantar na empresa amanhã mesmo, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma cartilha do que a minha empresa acredita, que o Marcão ensinou pra vocês aqui hoje. Quais são as minhas visões, qual é a minha visão, quais são os meus valores, quais são os meus qual é o meu propósito, pra que a pessoa entenda onde que ela tá entrando, tá? Segunda coisa, se o Jeff Bezos tinha tempo quando era CEO da Amazon, né, pra todo mês fazer uma palestra pra todo mundo que entrou na Amazon naquele tempo, a gente tem também, entendeu? Então, sim, se o Jeff Bezos faz isso, a gente também pode fazer. Então, você como dono do negócio, que seja uma vez por mês, você tem que se reunir e fazer uma palestra falando do porquê que esse negócio existe, o que a gente tá fazendo, qual que é a sua visão, pra onde que a gente tá indo, tá? Esse é um ponto do onboard. Terceiro ponto do onboard, assim como o casamento, né? Quando você se apaixonou pela Manu, não é difícil, uma mulher maravilhosa, de fato. Obrigada. Então, quando você se É apaixonou um pouco difícil, sim. O difícil só foi ter a Malu se apaixonar Apaixonar pelo pelo Bruno. Bruno, Eu não né, sei o que ela viu, mas tá Eu tudo também bem. não. Mas no momento que eles se apaixonaram, aí eles falaram assim, pô, vamos nos casar. Aí, eventualmente, eles fizeram uma cerimônia, né, pra poder chamar a família, chamar os amigos e falar publicamente, falar, olha, estamos nos casando, então vamos fazer uma cerimônia, né, e eventualmente vocês vestiram roupas próprias pra isso, eventualmente você fez um vestido pra isso, pra aquele dia, pra comemorar aquela passagem, né, aquele momento novo na tua vida. A gente faz isso pra um casamento, cara. Vocês trabalham juntos, vocês são privilegiados, mas se vocês não trabalhassem juntos, provavelmente vocês iam se ver na hora de dormir, na hora que acordasse, olha lá. Então a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, do que passa em casa. Eu não vou fazer um rito de passagem desse negócio? Então tem que ter um rito de passagem, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que é tão importante quanto, e aqui fica um negócio que é super aplicável para qualquer empresa de qualquer tamanho, tem uma política do buddy. O que é a política do buddy, tá? Eu vou ter uma pessoa que vai se levantar o braço e falar, eu quero ser um buddy. Qual que é a função dele? É acompanhar essa pessoa que entrou na companhia, Tipo um Marcão, padrinho. um padrinho, pelos próximos 3 meses. E por quê? Porque 3 meses é o período crítico, que eu falei aqui anteriormente, né? O período de experiência também, O né? período de experiência, é o período crítico. Então, 3 meses é o período de adaptação. Em média, se a pessoa não se adapta em 3 meses, ela vaza, tá? E se vazar, eu já expliquei o que acontece aqui. Então, 3 meses, a função desse padrinho é falar, aqui tá assento seu computador, o bebedouro tá ali, o café funciona assim, a lanchonete funciona assim. Amor, você fez tudo certo com o Eduardo, só que não. Fala, se O vira aí, né, Eduardo, mano? coitado, chegou, não foi recebido, Chegou no meio foi da uma pandemia, merda. não tinha o pessoal no escritório, Ele é é complicado. resiliente. Foi Mas sabe por que coitado. que o Buddy Não é- tem 3 meses ainda, né, Eduardo? Meu Deus, vamos fazer isso aí, resolver mas sabe isso por que aí. que é importante, Malu, o Buddy? Porque ele diminui o churn. Então, se eu diminuo o churn, quer dizer que eu evito aquele problema que eu falei anteriormente de perder essa pessoa. E como tudo na vida, né, que é o que eu chamo de gestão libertária, a gente tem que alinhar os interesses dos indivíduos, né, dos stakeholders que trabalham conosco, com os interesses estratégicos da companhia. Então, como que eu faço isso na prática aqui, tá? O Buddy, eu não pago ele por fazer isso. Na verdade, eu remunero ele com aquilo que é mais importante que dinheiro, muitas vezes, para o funcionário, que é férias, que é folga. Então, o que eu faço? Se você é Buddy, você tem direito a escolher uma folga por mês. Tanto faz o dia. Geralmente, esse cara vai pegar uma segunda ou uma sexta, né? Para essas pessoas tem super valor. De repente a família mora no interior, de repente ele quer fazer uma viagem, ele engata um feriado, fica 4, 5 dias fora com essa folga, uma folga por mês. E como que ele se mantém em Buddy? Ele tem uma carteira, então é como se ele fosse um gerente de vendas, que ele tem uma carteira de pessoas que ele é Buddy, e eu vou calcular o churn daquelas pessoas.
ele tem que ter um churn mínimo lá que eu defino. De repente falar, ó, O churn aceitável... fui embora, né? Embora. Perderam uma pessoa. Então ele tem 10 pessoas na carteira dele, ele perdeu um. Ele teve um churn de 10%. Então, vamos dizer que a gente fala que o churn aceitável é 10%. Subiu lá acima de 10%, ele perde a vaga de buddy e abre para outras pessoas serem buddy. Isso numa companhia grande, com milhares de pessoas, você tem vários buddies, né? Ali em diversas áreas. Então, existe uma disputa para ser buddy porque tem o benefício da folga no dia que você quiser uma folga por mês. Isso é crucial pro processo de manutenção da companhia, inclusive para o processo de manutenção de cultura, Marcão, porque se eu perco algumas pessoas na minha companhia, se eu constantemente tenho um churn na minha companhia, eu não consigo perpetuar a cultura. Não, você pode pegar Total. um buddy que seja um cara que seja o exemplo da cultura, um guardião da cultura, e ele já vai aculturar melhor Ele aquele tende a cara. ser, inclusive, né? Isso é que sensacional. Que o cara é comprado com a companhia. E assim, as empresas que estão nos ouvindo, você pode rebatizar o buddy. Um dos construtores de cultura é você ter os seus jargões, sabe, da sua empresa. Sim. Então, meus colaboradores lá no acelerador são os accelerators e as aceleretes. Legal. Então, é legal você trabalhar esses rituais, né? Mas pegando a questão da demissão, que você pegou, complementando aqui toda a fala brilhante aí do Thales, bom, o primeiro ponto é o seguinte, demitir ou não, eis a questão, quando demitir? Eu vejo que os empreendedores têm muita dúvida nisso, né? Eu gosto de imaginar que o colaborador ali, ele tem uma espécie de saldo com a empresa, né? Você olha para o histórico dele e tem a série de realizações e de escorregadas nas cascas de banana que ele já fez. Então, você ali mesclando fatos e dados, porque gestão se faz sobre fatos e dados. Quando você tem dados, melhor. Mas quando você não tem os dados, os fatos também te ajudam a fazer gestão, né? Tem até uma máxima, assim, gestão que eu não concordo muito, que é assim, aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Eu acho que pode. É claro que se você tem o dado, você gerencia melhor. Por exemplo, eu não tenho métrica no meu casamento, mas a gente gere bem o nosso casamento, né? Até tem, né? Tá implícito. Tá implícito. Você não desenhou ali, mas pode dizer que você tem. Mas assim, fatos são muito bons para gestão. Claro que quanto mais eu tenho dados, melhor, né? Mas olha para fatos e dados, beleza. Quando você faz, né, esse olhar genuíno para fatos e dados, você vai perceber se o saldo daquele cara tá muito negativo ou não. Se tá muito negativo, você entra com a ferramenta de feedback. Eu gosto muito da regra de 3 conversas sérias, one-on-one, olho no olho. Não respondeu, aí você já tem que começar realmente a pensar, porque demissão é sim uma ferramenta de gestão. Eu acho que é a última opção, porque demitir custa caro. Rotatividade é o principal o principal custo invisível das empresas. Verdade, e as empresas perdem muito dinheiro com custo invisível, né? São os custos que você não paga uma fatura, não é uma linha da fatura do cartão, não é um cheque que compensa, mas tá lá drenando lucro, como por exemplo a desmotivação. Decidiu demitir, tem uma coisa muito importante que é a entrevista de desligamento, Bruno, Malu. Então essa entrevista ela tem que ser caprichada. Porque senão você vai ser processado, é isso? Basicamente. Você vai aumentar as suas chances, né? Eu converso muito com a minha advogada trabalhista, que é a mesma do IBC. A gente já chegou a ter 617 colaboradores, né? A gente já tomou muita ação, não tem como não tomar. É um jogo de números, né? É um jogo de números. E realmente, quando você faz um bom desligamento, você minimiza. Porque muitas vezes, não muitas vezes, algumas vezes a ação ela é muito emocional, sabe? A pessoa sai na raiva. Então, assim, tem que desconectar a pessoa com muito carinho mesmo, muita transparência nesse momento, sabe? Abrir um canal pra pessoa dar feedback. Às vezes eu gosto até de falar assim, cara, você quer ficar 60 dias aí? Dá um mês a mais, sabe? Dependendo do histórico da pessoa. Nós vamos formalizar o teu... Eu acho que nisso você tá pensando num cara que tá indo embora, é uma pessoa esforçada, fez tudo certo, mas não se adequou, uma pessoa boa. Mas, por exemplo, só uma pessoa que tá roubando a empresa. Aí sumária. Valores não se negocia, né? Quando algo, caráter não é treinável. Quando algo inegociável acontece na empresa, é demissão, ponto final. Você não pode ficar refém de funcionário. Até respondi uma caixinha de pergunta no meu stories esses dias que o cara mandou assim, a funcionária deu um atestado aqui na empresa com suspeita de Covid e tá postando foto na praia, fazendo stories. Tomando cachaça e tudo mais. Nossa, mas essa é burra, hein? Demite ou não? Demite ou não? 2021, minha querida. Acho que tem que demitir só porque é burra. Demite na hora, porque tudo aquilo que você aprova pra você tá dando de exemplo pra outros, imagina entendeu? não então... demitir uma pessoa que faz algo assim. Ó, o exemplo pro restante das pessoas que estão comprometidas com o trabalho e que estão trabalhando mais porque essa pessoa tá ausente muitas vezes. E também é importante, assim como
não é o RH que contrata, não é o RH que demite. Porque senão fica fácil pro gestor demitir alguém do time dele. Ele vai ficar fora desse desconforto do desligamento. Ah, Total. não, o RH demite, é o gestor que demite. Claro que o RH pode acompanhar para facilitar ali o diálogo, não ter conflito. Agora, assim, a pessoa tá saindo, é melhor que ela... Você tem que ser inteligente, estratégico, e a pessoa tem que sair numa boa. Mesmo que você esteja muito puto, sabe? Ô, Bruno, já aconteceu. Para de ver baboseira na internet, de verdade. Você tem que usar isso daqui pra começar a aprender coisas que realmente podem fazer a diferença na sua vida, tanto pessoal como financeira. E não, eu não vou ser mais um desses caras que fala e não prova nada. Dá uma olhada nos resultados dessa galera depois que eles aprenderam minhas estratégias de venda. Nos últimos 30 dias foram mais de 13 mil reais. Em uma semana eu fiz quase 3 mil reais. 2.500, né? Nada mal pra quem tem 16 anos. Ali eu tenho 8.733. Aí pra você ver, fiz mais de 20 mil reais em apenas um dia. Esse aqui é o meu saldo, já fiz aí vários saques. Aí tá um pouquinho dos meus resultados faturados pela Hotmart. Olha aqui, um saldo total de mais de 5 mil reais. Hoje eu tô faturando mais de 100 mil reais por mês, pude sair do meu emprego e tô vivendo, viajando, trabalhando pela internet, que é a vida que eu sempre sonhei. E é claro, eu não podia te falar somente dos resultados deles, né? Dá uma olhadinha agora nos meus resultados aplicando minhas estratégias. Aqui, ó, tô na minha conta da Hotmart e dá uma olhada nisso daqui. Só no mês de fevereiro agora de 2021 eu faturei 311 mil reais, ó, também tem $1.000 aqui. Isso vem se repetindo tem muito tempo, tá? Quer ver? A primeira vez que eu faturei muito dinheiro foi lá em 2018, ó, novembro de 2018. Então você vê que é uma parada que eu venho replicando há anos, tá? Dá uma olhada, novembro de 2018, 158 mil. Vamos pegar só mais um mês aqui pra não demorar muito. Vamos pegar um ano depois disso, vamos pegar novembro de 2019. Olha que novembro de 2019 foram 486 mil reais em um mês. E esse método é replicável. Aí, agora sim eu tenho um convite pra te fazer. Quer aprender quais são as estratégias que eu e esse pessoal estamos usando pra faturar alto pela internet, trabalhando com marketing digital? E olha, detalhe, você pode começar do absoluto zero e começar a colher resultados em tempo recorde, tá? De verdade.